Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós chegamos no nosso 5º capítulo deste livro, Entre a Terra e o Céu. Esse capítulo se chama Valiosos Apontamentos. Então, como nós vimos nos capítulos anteriores deste livro, nós estamos naquele processo obsessivo de Odila em Zumira. Odila, a primeira esposa de Amaro, e Zumira, a segunda esposa, entrou em processo obsessivo por conta do seu ciúme, por conta dos pensamentos que a atraíram e, por final, por conta do seu arrependimento, da sua consciência culpada que a atraiu para o processo obsessivo de Odila. Então, nesse processo obsessivo, Zumira havia adormecido em sua residência e, logicamente, no momento em que ela se desprendeu do corpo, a Odila já a perseguiu. E ela estava, então, já em direção à praia. Elas estavam na praia. Mas é interessante que nesse capítulo eles trazem uma lição muito fantástica, que é Clarencio falando para o Hilário, falando para o André e para os companheiros que ali estavam, da importância do mar, da praia, para o tratamento, para o refazimento das pessoas adoentadas, acometidas de doenças. E eles perceberam lá naquela praia, naquele local onde as duas estavam, anciões, mulheres e crianças, em muitos aspectos diferentes, compareciam ali sustentados pelos braços de entidades numerosas que os assistiam. Conversações edificantes e lamentos doloridos chegavam até eles. Serviços magnéticos de socorro urgente eram improvisados aqui e além. E o ar efetivamente confrontado ao que respirávamos na área da cidade era muito diverso. Brisas refrescantes sopravam de longe, carreando princípios regeneradores, insuflando em nós delicioso bem-estar. Então, quando a gente tem aquela sensação tão boa quando vai à praia, parece que um descarrego, parece aquela energia que a gente sente de paz, de tranquilidade, esse refazimento, não é só pela beleza que a praia, né, que essa região litorânea nos oferece, mas mais do que isso, as energias magnéticas, as vibrações, a espiritualidade também utiliza para tratamento dos irmãozinhos, dos irmãos que estão muitas vezes acometidos de doença, precisam de necessidades de refazimento, de energias. Então, nesses locais são utilizados para isso. E ainda fala o Clarencio, o oceano é miraculoso reservatório de forças, de maneira até que muitos companheiros de nosso plano trazem os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receberem o refazimento. E aí, nesse momento, eles vão se deparar com uma irmã que estava acometida do câncer. Ela estava fazendo tratamento para o câncer. E aí a gente tem elucidações muito importantes nesse capítulo, porque o Clarencio diz que quando a pessoa, mesmo em tratamento de câncer, ela tivesse o pensamento elevado, a fé real, a fé raciocinada, aquela fé que acredita, né, juntamente com boas condutas, ela poderia operar curas miraculosas. Então, poderia sim acontecer situações em que todo o organismo celular poderia ser modificado por conta dessas vibrações e por conta desse envolvimento. Então, ele até fala, né, que é possível realizar maravilhas no campo celular da carne. Naquele caso específico daquela irmã que estava sendo atendida pelos irmãos da espiritualidade, ela tinha um problema kármico e ela iria desencarnar, então ela tinha que passar por aquilo. Então ela estava sendo atendida, ela ia ser revigorada para aceitar, para entender a importância daquele momento, daquela prova a que o seu corpo tinha que se sujeitar, mas que ela iria ter forças para conversar com seus familiares,
para consolá-los, para esclarecê-los. Então, todo esse envolvimento, todas essas vibrações que a espiritualidade estava fazendo era para auxiliá-la em seu desencarne por conta do câncer. Então, é tão maravilhoso nós entendermos como a espiritualidade em nenhum momento ela deixa nós sozinhos, cada um de nós em situações tão difíceis, em todo o tempo a espiritualidade amiga está do nosso lado, nos auxiliando, nos envolvendo nesses lugares maravilhosos, que a gente se sente tão bem. E esse era o caso, né, como é destacado aqui. E uma coisa tão importante que o Clarencio fala, que muitas vezes eu mesmo me questiono, né, as situações de doença, de desencarnes dolorosos, demorados, tantas pessoas que ficam acamadas, portadores de doenças como o Alzheimer, doenças como a senilidade, muitos ficam realmente acamados, praticamente vivendo de forma vegetativa. E às vezes a gente se pergunta, mas por quê? Qual a razão de tudo isso? E o Clarencio, nesse capítulo, ele esclarece que a enfermidade longa é uma bênção desconhecida entre os homens. Constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Sem a moléstia dilatada, sem a doença, né, que a pessoa tem que ficar acamada, muitas vezes numa UTI, muitas vezes passando por respirador, é muito difícil o êxito rápido no trabalho. Vejam que legal, que interessante essa colocação nesse capítulo. E aí, então, nós vamos nos encontrar. As duas, a Zumira e a Odila, né, indo até a praia, e a Odila culpando, responsabilizando Zumira pela morte do filho, continuando chamando ela de assassina, e elas vão até o local onde o menino havia sido arrastado pelas ondas, e a Odila, para machucar mais ainda Zumira, veja que o corpo de Zumira está adormecido na sua casa, elas estão em espírito, todos estão desprendidas do corpo físico. Então ela começa a acusá-la, e a Zumira, sem mais conseguir vencer aquelas acusações, aquela situação, ela fala: não, eu não sou culpada, eu fui omissa, sim, me desculpe, me perdoe, eu vou cuidar do seu esposo para você, da sua filha, como uma escrava, eu jamais vou ter esses pensamentos, me perdoe. E a Odila fala: não, você tem que ser presa, você tem que ficar na prisão, porque você é uma assassina. E eu vou fazer de tudo para que o meu esposo te odeie, e a minha filha também. Então veja, uma situação muito triste, né? Uma acusação assim, bem... e ela então, sem aguentar aquela situação, ela volta rapidamente para o seu corpo e acorda suada, com aquela situação quando a gente está tendo um pesadelo. É claro que ela não vai se lembrar de todos esses detalhes, mas ela então, no seu desprendimento pelo sono, ela teve esse sofrimento, essa situação dolorosa, que foi ser acusada, né, e perseguida pela Odila, primeira esposa de Amaro. Mas aí, quando a Zumira voltou ao corpo, quando ela estava com a veia carótida assim inchada, o Clarencio fez uma oração, lhe deu passes magnéticos para que ela se revigorasse as suas energias. Uma coisa importante também é nessas leituras, a gente entender que a espiritualidade amiga auxilia a todos. O Clarencio não veio colocar algum juízo de valor, alguma condenação ou algo em relação a Zumira. Ele foi atendê-la porque ela estava necessitada. Então fica aí a lição para nós, né? Que todas as decisões, tudo que é necessário, Deus provê para cada um de nós. E o grande juízo é a nossa consciência. Vamos até o próximo capítulo. Que Jesus nos abençoe.